Olá, alunos, professores do nono ano aí do ensino fundamental dos anos finais. Estamos aqui para mais uma aula de geografia, que vamos falar aí sobre um assunto bem interessante. Pode colocar aí na tela, indicadores socioeconômicos mundiais, né? Aqueles indicadores lá que nós utilizamos, aqueles conceitos populacionais, né, que acabam se transformando aí em dados, né, para, né, as políticas públicas, né, empresas, né, e a gente tem um conhecimento aí para que anda, né, esses indicadores aí para uma relação socioeconômica, tá certo? Vamos lá para a habilidade. A habilidade aí é uma retomada aí do oitavo ano, né, uma habilidade aí 08G26, analisar a dinâmica populacional e relacionar com as transformações tecnológicas, indicadores de qualidade de vida e nível de desenvolvimento socioeconômico e ambiental de países distintos em diferentes regiões do mundo. A unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, objeto de conhecimento, diversidade e dinâmica da população mundial e local. Então hoje a gente vai ver aí vários dados aí de indicadores, né, de taxas de população, né, para a gente ter aí uma noção do que são esses indicadores, né, e para que eles servem para a gente estar aí utilizando no nosso dia a dia. Vamos começar vendo aí o que são indicadores sociais. Então aí coloca aí na tela, por gentileza, tá aí, ó. Analisa a qualidade de vida e os níveis de bem-estar das pessoas, famílias e grupos populacionais, a efetivação de direitos humanos e sociais, bem como o acesso a diferentes serviços, bens e oportunidades por meio de indicadores que visam contemplar a heterogeneidade da sociedade brasileira sob a perspectiva das desigualdades sociais. A gente dá um exemplo aqui de indicadores sociais, né, na relação aqui com o Brasil, mas isso aí também pode ser colocado aí para os outros países, para todo o planeta aí. Lógico que para a gente ter essa questão da indicador social, né, em relação ao bem-estar social, a gente tem que primeiro saber a quantidade, né, de características aí daqueles conceitos populacionais, né? Então, o total da população, né, a quantidade de população que vive numa área, né, a questão aí da taxa de natalidade, a taxa de mortalidade. Então, é isso que a gente vai ver aqui, né, através de dados que vão aparecer aí com vocês. E a gente vai começar com um mapa que mostra aí a população total do planeta, né, em 2017. Então, quanto mais escuro está mostrando no país, é maior a questão aí da estimativa de crescimento da população em porcentagem, tá certo? Então, países aí que estão, né, numa cor de marrom mais escuro, ele está mostrando aí que a perspectiva aí de aumento aí de mais de 5%, né, em relação ao ano anterior. Então é interessante retratar isso, né? O Brasil aí está na faixa aí mais ou menos de 0,5% a 1% ao ano, e a gente vai ver isso, né, nas aulas, né, fazendo até uma interação aí com vocês, né, mostrando aí um site, né, que mostra os dados aí, né, que tem as estimativas desses números aí, tá certo? E a gente vai começar aí mostrando, né, sobre a população, né, mostrando aí o crescimento e o nascimento e mortes, né? Nessa relação que a gente vai observar, que é muito interessante, a gente vai ter, né, o aumento da população mundial, né, e também essa questão aí de taxa de nascimento e tal. Pode colocar aí na tela que a gente vai observar. Tá lá, a população mundial está crescendo, né, e vocês estão vendo que os números estão modificando, porque nesse site ele tem uma estimativa, né, e uma projeção dos números atualizados. Então nós temos aí, se for considerar atualmente, 7.927.801.000 pessoas, né, aqui no planeta. Então tá lá, vocês estão observando lá, no nascimento hoje, também está modificando, que as pessoas nascem aí, né, a cada segundo praticamente, são mais aí de 166 mil nascimentos só hoje, né? Isso aí são estimativas aí do site. Os nascimentos este ano já passaram aí de 18 milhões, né? As mortes hoje, quase 70 mil mortes, isso aí nós estamos falando do mundo, tá? Nós estamos falando só do Brasil, não. Mortes este ano aí já ultrapassou aí mais de 7.640.000, crescimento populacional só hoje,
né, de 96 mil aí, indo para 97 mil, e o crescimento populacional este ano superando aí a marca de mais 10 milhões e meio. Tá certo, pessoal? Então veja, olha quantos números que a gente observa, e é interessante a gente retratar isso, por quê? Porque na realidade são com esses números que a gente pode depois, né, um governo, uma empresa, ele pode relacionar aí, né, com os aspectos socioeconômicos do país, né, do estado, até do município, né, tendo essa relação de números. Então veja, né, os números vão mudando aí em fração de segundos. Porque vai nascendo pessoas, vão morrendo pessoas, então a taxa de crescimento é X, a taxa de natalidade é X, a mortalidade infantil também, né? Tudo depende, né, de como se processa, né, esses conceitos em cada região na qual a gente está estudando, tá certo? Então é interessante sempre colocar isso. Como, por exemplo, assim, ver quais são os 20 países atuais mais populosos do planeta. Então a gente pode de novo voltar lá para aquele site e você vai ver que automaticamente vai aparecer aí, ó, os 20 países mais populosos. Então tem a China, né, que ainda continua, né, projetando aí, né, sendo o primeiro a colocada aí com a quantidade total de população no mundo, ó, mais de 1 bilhão e 448 milhões de pessoas lá, e veja o que está mudando. Né, porque, logicamente, pela estimativa, vão nascendo, né, já foi para, né, 240, né, a Índia, se vocês perceberem, fazendo aí uma relação da velocidade de nascimento entre a China e a Índia é bem superior, porque tem a tendência da Índia ultrapassar a China, né, e ser a primeira classificada com os países mais populosos. Né? Então está lá a Índia com mais de 1 bilhão e 402 milhões de pessoas. Né? Em terceiro lugar vem os Estados Unidos aí, com mais de 334 milhões de pessoas. Indonésia em quarto. Olha o Paquistão, né? Há um tempo atrás a gente estudava aí que o Brasil era o quinto maior país, né, mais populoso do mundo, agora ele é sexto. Né? E se a gente ficar observando aqui os números modificando, a gente vai perceber que a Nigéria está mais acelerada do que o Brasil. Né? E o Brasil está em sexto, com pouco mais aí de 215 milhões de habitantes, e a Nigéria, né, com quase aí 214 milhões e 900 mil habitantes. Aí depois vem Bangladesh, Rússia, o México, olha o Japão, né? O Japão está no crescimento vegetativo negativo, então ele está perdendo a população total. Nós temos a Etiópia, Filipinas, Egito, o Vietnã, a República Democrática do Congo, a Turquia, o Irã, a Alemanha e a Tailândia. Olha que interessante isso. Então são os 20 países aí que a gente observa aí que são os mais populosos do mundo. E a gente viu lá que os países, né, os países asiáticos aí, tanto a China como a Índia, eles têm aí, né, um percentual populacional, né, como a gente está lá com 7 bilhões e 900 milhões de habitantes aí, mais ou menos, a gente vê que, né, uma fatia bem grande aí está entre esses dois países, tá certo? Bom, a gente viu um mapa aí de população total, né? Agora a gente vai ver um mapa sobre aí a densidade demográfica, né? Então na densidade demográfica é nada mais do que você fazer um cálculo simples, né, da população total do país, por exemplo, que é o caso aqui da densidade demográfica do mundo. Então você vai dividir a população total do planeta, desse país com a área dele. Então a gente vai observar que os pontos mais escuros estão principalmente nas regiões lá da China, né, da Ásia, né, ou seja, na região lá da Ásia, com a China e com a Índia, mas tem outros países também que têm uma população, né, mais escura por causa dessa relação com a área. Né? Então a China ela aparece lá numa parte dela, né, com maior contingente populacional. Né, mas não é toda a China, porque a China ela tem aí uma área muito, né, elevada, né? Apesar da população ser elevada, ela também tem uma área bastante elevada, como é o caso, por exemplo, do Brasil. Mas a Índia, que tem uma área menor e tem o equivalente da população chinesa, ela já está aparecendo mais escura aí. A Europa também tem alguns pontos também escuros, né? E a gente também tem lá o Japão, né, nos seus arquipélagos lá, também, né, com seus pontos escuros, né, porque as áreas são menores. Então a relação, quando a gente fala da densidade demográfica, é a população relativa.
Por isso que fala relativa. Ela tem uma relação entre o total da população dela dividindo pela área. Então, se tem uma população elevada e uma área pequena, a densidade relativa vai ser muito elevada. E a gente vai ver de novo na animação, né, a gente vai ver lá já, né, alguns dados interessantes, mostrando aí, né, vários aspectos que vão relacionar, né, esses dados que foi passado aí para vocês. Então vamos lá, entrar aí no site novamente, tá? A gente já está aí na tela para vocês, e a gente tem lá, ó, a China tem lá um crescimento vegetativo, está mostrando lá, de 0,39% por ano, em média, né? Isso aí em relação de 2019 para 2020. Vocês estão vendo lá que a população está 2020. Se a gente pegar o Brasil em sexto, ele está crescendo mais do que a China, 0,72%. Agora vamos fazer uma relação da China com a Índia, como eu citei para vocês. Olha aí, ó, de 0,39 e 0,99. Então, é 2,5 vezes o crescimento vegetativo da Índia em relação à China. Por isso que se tem uma projeção, uma estimativa que a Índia será o país mais populoso do planeta, né? O mesmo acontece com o Brasil em sexto e a Nigéria em sétimo. 0,72% o crescimento vegetativo do Brasil em relação à Nigéria, que é 2,58%. O que dá mais de 3 vezes a diferença do Brasil para a Nigéria. Lembra que eu falei da densidade? Então vamos lá, ó, tem a alteração líquida, a densidade lá, ó, P/km quadrado é população por quilômetro quadrado. Olha lá, vamos lá ver o primeiro, a China. Ela não tem uma densidade tão alta como tem a população total, 153 pessoas, habitantes, né, por quilômetro quadrado. Agora veja Bangladesh em oitavo. Na coluna lá de densidade, 1.265 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Porque o território é pequeno, olha lá. Olhando do lado direito da densidade, está lá, a área do terreno, um pouco mais de 130 mil quilômetros quadrados. Já a China, que tem 153 habitantes por quilômetro quadrado, tem um pouco mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Vejam essas diferenças que aparecem aí, e aí vocês podem relacionar esses dados para depois estarem relacionados, por exemplo, com o bem-estar, né, através de políticas públicas que são feitas aí pelos municípios, pelos estados e pelos países. E nesse site, depois aí o professor pode estar trabalhando com vocês, outros dados que ele acaba mostrando, né, que é muito interessante, né, para vocês estarem estudando. Então é uma sugestão que a gente está dando aí para o professor e até para o aluno, quando pegar lá no repositório, vai estar o PPT e vai estar o link lá que vocês podem acessar. Eu uso direto esse site aqui porque ele tem lá estimativas aí que mostram um pouco aí do que acontece no nosso dia a dia, tá certo? E aí, para finalizar, a gente vai passar um videozinho rapidinho para falar aí como é calculado o PIB. Daqui a pouco a gente volta. Como vimos, o PIB é a soma de todas as riquezas que são produzidas no país. Mas você sabe como ele é calculado? O Repórter Brasil explica. Na conta do PIB entram todos os tipos de bens e serviços produzidos em um determinado período, de um simples pãozinho a um imóvel de luxo. Mas para evitar um duplo cálculo, só são considerados os produtos finais, ou seja, a matéria-prima não é incluída. Se uma mesa custa, por exemplo, R$100 e foram gastos na sua fabricação R$80 com madeira, pregos e tinta, o PIB é a diferença, ou seja, R$20. E o IBGE precisa fazer esses cálculos para todos os setores, excluindo sempre o que foi gasto no meio do processo, para se chegar ao produto final. Se as pessoas compram mais, as empresas contratam trabalhadores, adquirem equipamentos e o governo tem mais receita. Isso tudo movimenta a produção e faz a economia crescer, impulsionando o produto interno bruto do país. É isso aí. Então é uma prévia aí, só porque nós vamos falar mais sobre o PIB no decorrer das aulas aí do 9º ano, tá certo? Tem uma atividade aí para vocês fazerem como sugestão, né? São 4 exercícios para vocês estarem respondendo, tá certo? Agora nós vamos entrar na interação, né? Quem continuar aí, né, participe aí da interação ao vivo. Daqui a pouco a gente volta.